Aí, galera do Primeira Arte, mais uma vez nós estamos aqui para gravar esse episódio inédito, né? Hoje nós temos alguém especial aqui conosco, né, Chico? É uma mulher, uma mulher, nós podemos dizer assim, né? Uma pessoa muito importante do nosso convívio, uma pessoa que tem várias funções aí na sociedade. E nós temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios hoje, ninguém mais, ninguém menos de quem, Chico? Eu vou falar um pouquinho também. Posso falar, né? Rapaz, eu não posso deixar de falar isso. Cara, você tá muito diferente hoje. Você tá parecendo um ator da Globo, cara. Obrigado, cara, você tá né? muito... Rapaz do céu. Rapaz que é isso, rapaz? Eu vim preocupado porque eu não tive tempo de fazer as luzes ao contrário no meu cabelo hoje. Então eu falei, caramba, vai ficar muito desproporcional com a minha beleza. Você tá bonitão, viu, cara? Obrigado, Chico. Então, bom, gente, voltando ao assunto. Quem está conosco aqui, Chico? Essa pessoa aqui, essa mulher guerreira, cara, ela é formada, né, em História e Sociologia pela Fundação Educacional de Ituverava. Ela formou, Robão, em meados de 1986, tá? Rapaz, ela é professora de tempo, História. Hein? Já passou água debaixo dessa ponte, hein, Chico? Aí tem muita história pra contar, hein, cara? Muita experiência. Ela foi candidata, viu, a vereadora na última eleição pelo PT, tá? Mas por quê? Que partido? PT, Partido dos Trabalhadores. Rapaz, essa mulher é corajosa mesmo, viu, Chico? E hoje, Robão, aposentada, cara. Aposentada, ela trabalha com buffet e decorações, cara. Então vamos lá, Chico. Nada mais... Revela aí, quem que é? Outra coisa, essa mulher, ela é coordenadora e líder regional do Ministério Infantil da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no estado de São Paulo. Essa mulher é empoderada mesmo, hein, Chico? Simplesmente, meu amigo. Quem que é ela? Bia Verdu, professora Bia Verdu. Seja bem-vinda, Bia. Aí, obrigado pelos elogios, né? Nem tanto. Não, faz jus, né, Robão? A Bia gratidão na cidade, pelo convite, né? Ao Chiquinho, ao Robson, né? Uma honra, um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Ficamos muito felizes em te receber aqui, tá? Hoje marca-se um marco, né? Aqui na história do podcast. A primeira mulher a ser entrevistada pelo Primeira Arte aqui. Parabéns pra você e parabéns pra nós, né? Que honra. E nós estamos muito felizes de te receber aqui mesmo de coração, cara. E nós queríamos saber um pouco da tua história. Como tu te envolveu na área da educação, por que você resolveu estudar? Dá pra você contar pra gente? Primeiro, você é joaquinense, né? Sou joaquinense, nascida aqui na cidade de São Joaquim da Barra. Legal. Né? Hoje com 59 anos de idade, né? Com muito orgulho, né? Que bom, né? O preto, ele não aparece a idade, isso é uma maravilha, né, Robson? Robão, realmente. E nascida e criada aqui em São Joaquim, amo minha cidade, né? Eu sou apaixonada por São Joaquim da Barra, né? Nesse tempo de vivência aqui na cidade, desde que nasci, eu pude acompanhar o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade. Isso, para mim, é extraordinário. Uma curiosidade que eu sempre tive, Bia, você chegou a ver a estação do trem aqui? O trem passava realmente? Sim, eu morava ali eu nasci ali na Rua Pará. Na época eu nasci em casa, né? Do lado de cá ou do lado de baixo? Não, eu morava do lado de cima da linha do trem, nós falamos, né? Então ali tinha a cerca de arame farpado, onde eu tenho, assim, várias marcas, né? Que a gente vivia pulando a cerca. Será que ela era arteira? Será que ela era arteira, Chico? Imagina, pra ir ver o trem passar, né? Então a gente viu. Literalmente, né, Bia? Ô, Robão, você também corria atrás do trem, né, Robão? Não, era meninão. Não, mas eu peguei uma boa parte, né, Chico, da ferrovia, né? Legal, ferrovia. Na verdade, a ferrovia é onde é a avenida ali, né, Bia? É, a Avenida Orestes Quercia, né? Ele passava a ferrovia e lá onde é a biblioteca municipal hoje era a estação, né? Onde eu cheguei a viajar de trem, né? Quando eu fui pela primeira vez pra praia, pro litoral, eu fui de trem até um determinado ponto, de São Paulo, se não me engano, com meu pai e meu irmão Dito. E depois ali, meu pai queria que a gente fizesse essa viagem de trem. E a gente fez essa viagem de trem, cara. Você sabe que eu tenho vontade de fazer uma viagem dessa, Bia? Cara, é uma coisa assim... É bem, assim, nostálgico, né? Muito gostoso, porque o trem, diferentemente do ônibus, ele é grande. Você pode andar dentro dele de um lado pro outro, você não precisa ficar sentado ali quieta no teu canto. Aí servia a refeição. Era do jeito que a gente vê hoje. Avião, nas novelas, nos filmes. Nas novelas, nos filmes. É bem aquilo mesmo. Tinha serviço mesinha, bordo, tinha serviço de bordo. Era bem
cara. É uma viagem Tô assim, falando assim, inesquecível. mas essa parte eu não participei, viu, Chico? Sou meninão novo ainda. Ô, Bia, e tu cresceu ali na Pará, né? Você Cresci ali na Pará, ali onde meu pai, ele tinha a oficina dele, a marcenaria dele. Meu Teu pai era marceneiro? Marceneiro de profissão, marceneiro mais velho de São Joaquim da Barra. legal, Né? cara. Como é Hoje, que é o nome do seu pai, Bia? meu pai era o seu Roberto Marceneiro, mas Roberto, Norbertino Barbosa, Norbertino. mais só conhecido como Roberto Marceneiro, né? Legal. Roberto Marceneiro. Que bacana. E a tua Saudoso. família é muito grande, Bia? Não, assim, nós somos em 6 irmãos, né? 6 irmãos, e 2 são filhos só do meu pai. E com a minha mãe e meu pai, tá. somos 4. E todos eles estudaram também, assim, igual você? Não, só os 4 filhos de meu pai e de minha mãe. tá. O Dito, o Donizete, eu e o José Paulo. Você se formou em História e Sociologia. os Eu teus me formei em irmãos. História. Primeiramente, quando eu comecei a querer, meu pai falava que queria que eu fosse professora. Quando eu resolvi entrar para a educação, eu comecei a fazer o magistério ali no Pedro Badrã. Antigamente era escola técnica, não era uma escola estadual onde Sim. tinha o magistério naquela época. E ali eu estudei, me formei e já pude iniciar. Eu trabalhava na enfermagem na Santa Casa Oh, que legal. e larguei o serviço para ir dar aula. Comecei a dar aula ali, logo que eu me formei, estava faltando muito professor e eu logo comecei a dar aula. Então eu comecei a dar aula muito cedo. Na minha formação, Legal. eu comecei a dar aula muito rápido. Bacana. E imediatamente eu já comecei a fazer cursar, né, a universidade e me formei. E quanto tempo tu estudou lá na fundação? Na fundação, 4 anos. 4 anos. E depois, Bia, que tu te formou, tu especializou em alguma coisa na sua área? Na minha área, eu fiz algumas especializações, né, na área da educação mesmo, pela Federal de Uberlândia. E depois eu fiz pós-graduação pela Federal de São João del Rei. Que legal. E as crianças daqui da cidade? As crianças não são mais crianças. Como é que elas te chamam? Como é que elas te conhecem? Tia. Tia? Aonde vê, né, aqueles meninão, né, hoje muitos casados, muito com filho, legal. então a gente encontra, cruza aí, né, e é muito gostoso lembrar. Esses dias eu encontrei eu tava entrando no Espigão, né, encontrei um que ele dá aula na academia lá, ele é formado em educação física, né? legal. Ele, oi, professora, quanto tempo? Aí eu olhava nele e falava, meu Deus, quem é? Aí ele me lembrou, né? Ele fez me lembrar de quem era, porque as que pessoas legal. mudam, né? Aí é muito legal quando você encontra e sabe que a pessoa se formou, que a pessoa estudou, que a pessoa conseguiu dar sequência Que naquilo legal. que queria na vida. É Legal, muito Eu legal. acho isso muito legal, Rodão. Sabe por quê? Eu vejo pela Leninha, minha esposa. Sim. Ela lembra de todos os professores, inclusive do jardim de infância, Legal, do hein? prézinho, cara. Ô, que coincidência, Chico. Ah. Hoje, não te interrompendo, já te interrompendo, Tranquilo. né? Hoje eu via uma educadora, quando eu fiquei na Casa do Menor da Lúcia, no Cepinho, ô, Bia, eu reconheci ela hoje no posto de gasolina. Me deu uma vontade de parar, E não parou, né? não, Porque cara? eu era muito pequenininho na época, ela cuidou de mim. Nossa, Né? faz tempo, hein? Não tanto tempo assim, né, Chico, também, né, cara? Eu acho que Tá eu nem lembro certo. você não, viu, Abão? Ô, Faz muito tempo, cara. Que coisa Pior fantástica. que Mas lembra. me trouxe uma recordação tão boa, Bia, Que legal, de ver ela cara. no posto de gasolina ali. Eu tava passando de moto e falei, não vou parar. Eu ia mexer com ela, mas eu falei, não, deixa. Pode continuar. Sempre quando eu encontro com ela na rua, eu mexo, tal, converso, né, troco uma ideia rapidinho ali. Mas me veio boas recordações da Legal. época da casa do Cepim. Aproveitando esse gancho seu aí, tu era muito danado, cara, na escola, quando era Ou moleque? não, era tranquilo, Chico. Agora sempre eu vou tranquilo. aproveitar aqui. E, Bia, tu era ruim? Tu era, Não, eu era tranquila, era porque... tranquilo, Bia? Tu não gritava com os meninos, não? Não, como Bia, você tem cara de professora... ser braba? Não, não é. Como não é professora, estudante. Ah. na época de estudante eu era legal, muito, sempre gostei. Mas tu estudava, né? Sempre fui muito estudiosa. Legal, sempre gostei muito de bacana, estudar. Muito. Né? E até hoje eu gosto de estudar. Gosto muito de aprender. E na época eu estudei no Adolfo, né, no grupo da Lapa, e não dava pra você ser bagunceiro, porque tinha o seu Lelé e tinha uma inspetora de aluno que ela era muito brava. O seu Lelé era o supervisor O lá? seu Lelé era o diretor da diretor escola. da escola. Né, O Lelé não tinha nada. não, ele era muito bravo, né? E a menina que era inspetora de aluno, eu lembro do rosto dela. Falando aqui, eu consigo lembrar Sério? do rosto dela de brava, assim, que ela bem sisuda, assim. E você não podia fazer nada, que ela te punha de castigo. E a gente ia de castigo mesmo naquela época, né? Hoje Olha aí. existe uma diferença muito grande hoje no sistema com relação a essas coisas, né? Ô, Bia. Mas naquela época a gente ia de castigo mesmo. Interessante essa questão da sua família em si, né? Dos teus irmãos, a gente sabe que eu conheço alguns deles, né?
e sei que são pessoas já estruturadas, pessoas já respeitadas na cidade, né? Igual você, né, hoje, né? E você, eu acho que é uma geração na frente ou atrás? Como é que eu faço, Chico? Minha. Atrás. É uma geração antes da minha, né? Então, o que acontece? Na minha época não tinha muito esse lance de estudar, da galera se preocupar, dos pais se preocupar, bom, pelo menos o círculo que eu vivia, né? Se preocupar em dar uma formação e tal, porque a necessidade que falava mais alto, né? Necessidade que batia na porta. Então, quer dizer, a galera tinha uma certa idade, Chico, a preocupação era trabalhar para ajudar em casa. Certo. E não tinha essa preocupação de estudar, de se formar. O que te levou a isso? Quem te inspirou? Foi alguém especial? Você se inspirou em quem para se formar? Meu pai. Seu pai? Meu pai, ele não tinha estudo, mas era um exímio professor. Meu pai e minha mãe. Minha mãe se formou, aprendeu a leitura no Mobral, que inclusive acontecia no Grupo da Lapa, que era um movimento de alfabetização que hoje não existe mais, né? Hoje é EJA. E eu me inspirava. E cada um de nós, meu pai fazia a gente ler. Meu pai levava a gente para a oficina todo santo dia, tomava leitura, tomava tabuada, e não era tabuada 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, não era essa tabuada seguida, Você sabe a tabuada de cor até hoje, Bia? Sei. Sei tabuada. 9 vezes 9, quanto que é, Bia? 81. Rapaz, ela sabe mesmo, Chico. Aí também não tem jeito, né? Brincadeira, viu, Bia? Brincadeira. Você tá falando do seu pai, cara, raramente é o pai que toma, né? Meu pai fazia questão, então ele falava assim, não, meus filhos vão estudar, meus filhos vão se formar. Não que a gente não precisasse trabalhar, eu comecei a trabalhar muito cedo, todo mundo começou a trabalhar muito cedo em casa, porém, a gente tinha nele, no meu pai, esse espelho. Meu pai falava, vocês vão estudar, vocês vão estudar. Então, todo mundo queria estudar cada vez mais, chegar à universidade, estudar, e todos, né, nós 4, né, sou eu de mulher, e os 3 irmãos, todos chegaram à universidade, todos se formaram, todos têm Parabéns a sua profissão. Parabéns para vocês, viu, Bia? Né? Infelizmente, meus 2 irmãos por parte de pai, por conta talvez dessa situação de não viver com vocês, né? Não estudaram, né? Chegaram, o máximo que eles chegaram foi a concluir o ensino médio, né? Mas sim, são pessoas fantásticas. E uma coisa interessante, Robão, cara, o pai dela incentivava, né? Ensinava, né? E não é tão tanto, cara, que hoje os meninos dela também tudo é formado, cara. Sim. Todos. É um legado, né, Bia? Legal, legado. Cara, muito bacana. O Matheus, ele é formado... O Matheus está em Campinas, na Unicamp, indo para o doutorado, né? Fez mestrado agora. É história também? História, filosofia. Aí, seguiu a mãe. Está na mesma área da educação. Que legal, cara. O Thiago se formou em Direito, hoje ele já tem um escritório, atua, ele atua. Legal. Abração pro Tiagão aí. Um abraço aí, Thiago Verdú. Thiago Verdú. O cara é brabo, viu, Chico? Rapaz do Thiago, céu. Não, tem que saber conversar. Thiago O cara é brabo, velho. Tem um coração que não é brabo. dele, Thiago. Mas brincando, viu? O Tiagão é um cara, quem conhece o Tiagão no pessoal ali, o cara é um cara muito gente boa, um cara humano. É o jeito dele falar. Mas ele é casca grossa. Lá que ele é brabo, não. É o jeito ele é dele. casca grossa. Puxou a mãe. Aliás, os dois, né? Os dois o jeitão da madeira. Mateuzinho também. Mateuzinho faz muito tempo que eu não vejo ele, mas é um cara excepcional também. Um abraço também pro Matheus. Matheus tem um canal no YouTube também, viu, Robão? Ele também tem um podcast também, cara. Aí, da hora. Depois a gente precisa conhecer o canal do O dia que ele vir aqui, a gente traz ele aqui. Demorou. Vai ter muita coisa pra conversar, viu? Verdade. Você intima ele. Fala, ó, o Chico e o Robson falou pra você ir lá no podcast deles. Falar um pouco de sociologia. Legal. Ele vai gostar. Tem muita experiência, muita história pra contar, porque ele já viajou bastante esse Brasil aí, né, Bia? Já, o Matheus teve uma época que ele ficou 4 meses mochilando. Né? A mãe quase morria aqui, mas enfim, ele saiu pelo sul do país aqui, atravessou todo o sul, entrou pela Argentina, deu uma volta, voltou, saiu no deserto do sal na Bolívia. Gente, e saiu, entrou em Mato Grosso e voltou. Ele durou 4 meses essa viagem dele. Isso fazia parte do projeto que ele tinha. Hoje ele é mais tranquilo, hoje ele trabalha, ele tá mais centrado no doutorado dele. Ele já cortou aquele cabelo lá? Não, tá com o cabelo dread dele ainda? lá. Não, ele não deixa nem assim. Nem chegar perto, Bia. Não. Rapaz, aquele menino gosta de um reggae, rapaz. Parece que aquele menino lá tinha que ser do São Luís do Maranhão, na Ilha do Amor. Ele gosta de um reggae. Ele gosta. Jamaica brasileira, viu, Rabão? São Luís. Um abraço, pessoal de São Luís do Maranhão. E o pessoal de Teresina também. O pessoal de Teresina lá do Piauí gosta também de uma pedrada, viu? É o reggae. Matheus, ele legal. Gosta. Então, Bia, então quer dizer que você particularmente você não trabalhou, você só estudou na época, né? Imagina, não. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Naquela época,
O primeiro trabalho meu, às vezes a gente fala, as pessoas falam, não, isso não existe, né? Eu trabalhei numa casa na Rua Piauí, eu me lembro a casa, eu passo ali, eu olho assim pra casa e falo, meu Deus, né? Eu trabalhei aqui. Aí, Eu era pra uma senhora, né, de idade já na época, e 10, 12 anos, naquela época a gente podia trabalhar, né? Você ia trabalhar cedo, você não tinha... Comecei a trabalhar com 11 anos. Eu 10, 11 anos a gente já trabalhava para ajudar em casa, porque não era só a escola, porque precisava ajudar em casa, o serviço era difícil. Minha mãe trabalhava na promoção social, que era, ela limpava lá a promoção social, que era lá na rua, se não me engano, acho que na Rua Marechal. Né? Mas era meio período, né? Ali na onde era o Mauá de Prazo. Ali tinha um né? serviço de promoção social. Minha mãe trabalhava ali, era um prédio velho, antigo, minha mãe trabalhava ali. Aí tu estudava na parte da manhã? Estudava e trabalhava à tarde. Aí, eu lembro que eu trabalhei 1 mês para essa mulher e quando eu fui, que ela foi me pagar, ela me deu tipo, como se fosse R$1 hoje. Louco. Aí, pode isso, Arnaldo? Aí nós questionamos, né? Na época, a gente foi mulher. questionar, a mulher pegou e falou que o restante era para pagar o que eu comia. Louco. Eu não me esqueço disso até hoje. É um fato assim que me marcou muito na minha vida. Absurdo, né, Bia? É absurdo, né, Bia? E pior disso tudo, Robson, é que isso acontece nos dias atuais. A gente não está diferente. As pessoas sendo escravizadas, sendo no trabalho escravo, as pessoas aproveitando, né? Das pessoas aí que trabalham, que precisam trabalhar, né? E é por isso que às vezes as pessoas se submetem porque eu preciso, eu me submeto. Justamente. Né? Então é uma coisa que a gente precisa conversar muito sobre essas coisas, sobre essa escravidão que ainda existem aí com relação ao trabalho. Falta trabalho e quando tem, né, que todo dia você acessa a internet, você acessa o Facebook, tem gente falando, gente, sabe aonde está contratando, aonde está precisando, eu estou precisando trabalhar. Bia, essa é uma linha de entendimento que eu gosto muito. Por quê? Porque eu sei que muitos têm uma visão a respeito dessa forma de se pensar, né? A respeito do trabalho, a respeito de geração de empregos, né? Então, eu quero te fazer uma pergunta. Dentro da sua linha de entendimento, o que você defende? Você defende a geração de empregos pelo Estado ou você defende a escolarização das pessoas para que as pessoas consigam se graduar assim como você e sua família e elas alcancem a independência e a liberdade? Qual que é a sua linha de entendimento? Eu acredito muito na educação. Eu acho que a educação é o caminho para todas as coisas. Para você conseguir qualquer outra coisa, eu sempre, desde quando eu comecei a lecionar, quando eu comecei a lecionar, eu comecei com criança. Educação, ensino fundamental, educação infantil. Desde sempre eu falava para os meus alunos, eu falava, gente, a gente tem que estudar. Estudar é a base de tudo. Se você estudar, você consegue conquistar outras coisas. Se você estudar... E tanto Robson e Chiquinho, que eu até hoje, esses dias, eu passei lá na faculdade, né, naquela que tem em frente à Caixa Econômica. É novo lá, né? Para ver, porque eu quero fazer um curso de serviço social. E eu estou, assim, muito afim de estudar, de voltar, porque eu sempre estou estudando, porém... Eu falei, cara, acho que eu vou fazer serviço social. Aí eu comecei a dar uma olhada nos cursos que tem aqui perto, porque eu não quero também sair de casa, porque eu já... Acho que essa época de eu ficar viajando, eu não quero tanto assim. E o ano que vem, vou estar fazendo serviço social. Eu acho que sempre é tempo, eu acho que a gente precisa estudar, a gente precisa se formar, eu acho que nunca é tarde para a gente começar. Legal. Né? Nunca é tarde. E a educação é o caminho. O Estado precisa abrir portas, precisa organizar-se melhor para que gere mais emprego? Com certeza, isso eu não tenho dúvida, mas precisa também melhorar a educação, oferecer educação de qualidade para todos, porque nós que somos pobres, eu nunca estudei em escola particular, eu sempre estudei nas escolas públicas, e assim foram meus filhos, assim foi o Tiago, assim foi o Matheus, assim foram os meus sobrinhos, foram meus irmãos. E nem por isso vocês não conseguir... nem por isso, a gente olhava, a gente falava assim, não, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho capacidade para chegar numa universidade federal, porque o sonho daquele que estuda na escola pública é conseguir entrar numa universidade federal, numa universidade estadual, e eu posso garantir, se você estudar, porque eu acredito que nós somos responsáveis por nossas escolhas. Eu quero estudar, eu vou me matar de estudar, eu vou dedicar tempo ao estudo, eu vou estudar. Cara, esse querer te leva, assim, a N lugares. Legal. N lugares. Então, o Matheus, ele cursou a UFO. O Tiago fez FAFRAM, mas ele foi quase 100% na época no Enem. E ele conseguiu bolsa do ProUni integral no Direito. Então, ele fez Direito pela bolsa. Certo. Então, ele
não pagou a universidade. Hoje, nós temos aí, assim, vários caminhos para chegar à universidade. Sim. O que a gente precisa o quê? Estudar dedicar, levar a sério, justamente. se dedicar, porque, assim, cara, na brincadeira não dá. Legal. Infelizmente, eu admiro quem mexe a cara nos livros. Ainda estuda. falando dentro dessa questão da educação, infelizmente, a maioria dos alunos, né, eles não... quando você entra numa sala de ensino médio, eu dei aula no ensino médio, dei muita aula no ensino médio, e eu conversava muito com os alunos sobre essas questões. Falava, o Enem está chegando, faça inscrição no Enem. Eu sempre alertei para essas questões. Incentivando, né? Incentivando. Faça inscrição no Enem, estude, se esforce, você vai conseguir chegar lá. Ai, professora, mas eu preciso trabalhar. Ai, professora, eu vou acabar o ensino médio aqui, terceiro, e quero sair fora. Ai, professora, eu não quero isso para minha vida. Ai, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não que a gente desmereça qualquer profissão. Toda profissão é bem-vinda, né? Bem-vinda. É digna, né? Mas eu acredito que você pode alcançar, dentro da profissão que você escolhe, você pode crescer. Legal. E se você não estudar... Muito bacana. Né, vocês estão aqui, vocês têm um estúdio. Se vocês só começar a mexer com isso e não estudar, não se aperfeiçoar todo dia, porque todo dia surge coisa nova. Pega a dica aí, Robão. Se não aperfeiçoar todo dia, cara, vai chegar uma hora que vocês não vão saber mexer nas muito coisas. Muito bacana mesmo. Verdade. Muito legal mesmo. Né, então Bia, muito bacana a sua resposta. Eu também entendo dessa forma que se o Estado se preocupar em fundamentar, em fazer os alicerces para que o povo, para que a população do seu país desenvolva intelectualmente, o país, eu acho que dentro de pouco tempo está numa escala de primeiro mundo. Por quê? Porque é só a educação realmente que pode mudar uma nação, né? A ignorância não leva ninguém a lugar nenhum. E é muito interessante isso, porque várias personalidades que já passaram por aqui, né, Chico, também defende essa linha de visão. E aí eu te faço uma outra pergunta. O que você, como uma pessoa pública, nós podemos dizer assim... Sim, com certeza. Né, se você amanhã caísse no seu colo, literalmente, uma coordenadoria da educação municipal, qual que seria o seu projeto de ensino, Bia? Eu sei que não depende somente da coordenadora, porque é uma cartilha vinda do Estado, né? Do MEC, infelizmente, né? Mas o que você pensa que você... Aliás, o que está na tua mente? Não, se a gente entrar por aqui, a gente consegue dentro de 10, 15 anos mudar a situação do nosso país. Robson, sim. Isso já passou pela minha cabeça, né? A gente já conversamos várias vezes com outras pessoas sobre isso. O Abdu era uma pessoa que a gente conversou muito sobre isso. Ele falava assim, Bia, quando eu for prefeito de São Joaquim, você vai ser secretária da educação. Falava, tá, vamos pensar nisso, né? O Abdu é terrível, você precisa vai ser candidato, chegar e para me convidar, né? Enfim. Mas, assim, sabe, era um sonho meu trabalhar na Secretaria da Educação de São Joaquim da Barra. Sim, porque eu acredito muito nos projetos, né? Eu acho que a gente tem que investir em projetos sociais, em projetos dentro da área da educação, dentro da área da profissionalização. Eu acho que São Joaquim falta ensino profissionalizante, porque a escola técnica, ela tem algumas vagas. Então, abrir cursos profissionalizantes que, de forma... Só para me entender, para os nossos telespectadores, para nossa audiência entender, o que seria esses cursos profissionalizantes? Seria os cursos que o Badran proporciona? Não tem nada a ver? Não, seria cursos profissionalizantes mesmo, em todas as áreas. Hoje, assim, tem áreas, assim, transporte, da área da saúde mesmo, na área da beleza, na área da costura, né? Em geral, né? Em geral. Legal. Eu acho que... Porque, assim, talentos nós temos muitos por aí, que precisam se profissionalizar. Né? Então, E às vezes precisa ir para fora, né? E às vezes o ir fora é inviável. A pessoa não consegue. Não tem condição. Não tem condição. E tudo, você vai para um curso fora, aí você tem que pagar. Não tem curso gratuito. Hoje tudo não é gira em gratuito. torno do recurso, né, Bia? Então, os projetos... Então, esses projetos funcionariam com cursos profissionalizantes para os adolescentes, para os jovens, e uma base para os menores, para as crianças, para os pré-adolescentes, já criando uma base para lá na frente. Porque isso eu acredito que se a gente criar uma base forte aqui na infância, no começo, a tendência é essa base se fortalecer na medida que a pessoa vai se desenvolvendo. Isso eu não tenho dúvida. Com certeza.
vai se perder algum? Com certeza vai se perder. A gente não vai ser, talvez não seja 100%. 100%, Mas eu acredito que uma grande maioria vai ter oportunidade que não teria se não tivesse ali. Né? A questão do primeiro emprego, eu acho que é muito pouca vaga no primeiro emprego. E exige uma série de coisas. Você faz, eu vejo aí o pessoal, faz inscrição no CIE, faz inscrição sei lá onde, faz não sei o quê. Cara, e nunca chega essa vaga do primeiro emprego. Ninguém dá oportunidade, cara. Se não der oportunidade para a pessoa que está começando, fica difícil. Alguém tem que abrir a porta para a pessoa fazer alguma coisa, para ela ter lá, começar, né, a ter um currículo. Não, agora eu tenho aqui no meu currículo isso, agora eu tenho, senão nunca vai ter. A pessoa fala assim, não, eu não consigo porque eu não tenho um currículo. Eu tô com um sobrinho formado, terminando megatrônica em São Paulo, né, eu tava conversando com a minha cunhada esses dias, a minha cunhada falou assim, o Felipe vai prestar concurso público porque ele ainda não tem um currículo, porque o primeiro emprego é difícil chegar. As pessoas não dão oportunidade para quem está começando. Verdade. Eles querem pessoas que já tenham algum gabarito, já sabe, já começou. Ninguém quer ensinar, né? Não, vou contratar uma pessoa para ser padeiro, colocar ele lá na padaria do meu bairro lá, e vou ensinar ele a fazer o pão, a fazer o bolo, a confeitar. Ninguém quer, ele quer uma pessoa que já sabe para não ter trabalho, para não ter gasto, para não ter, enfim. Né? E eu sou a favor dessa questão, eu acho que isso ia gerar emprego, ia gerar a economia do país, ia gerar a economia da cidade. A cidade... Ô, Bia, é muito interessante, né, o seu ponto de vista, né? Eu acho que tem tudo a ver com a sua aptidão aí para trabalhar com pessoas, né? Ser uma gestora de gente, né? Lidar com gente, né? Principalmente a primeira idade, né? Ô, Bia, eu vou tocar num ponto aqui, eu não sei se você está a par disso, mas eu acho que é interessante, aí você me corrige se eu estiver errado. Dentro dessas questões da linha de ensino, existe um ponto muito interessante que alguns países europeus adotam, que é trabalhar em cima da aptidão do aluno, não ter uma cartilha definida. Por exemplo, a grade curricular da escola do nosso país é português, matemática, ciência, blá, 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 etc. Né? E todo mundo é obrigado a aprender todas essas matérias. No Brasil mesmo assim. Se a pessoa não tem aptidão para aquela matéria ou para aquela outra matéria. Você acha interessante, e essa linha de entendimento desse pessoal é interessante, de preparar uma escola em que reconheçam que os seus professores, seus educadores reconheçam a aptidão de uma criança e trabalhem em cima da aptidão dela? Você acha interessante isso? Na verdade, Robson, eu acredito que cada um tem um talento, cada um tem uma aptidão para uma determinada coisa. Justamente. No Brasil, o sistema educacional é assim. Tem uma grade curricular na qual nós seguimos essa grade curricular. Sim. Essa grade curricular, ela vem de cima, Sim. Né? Ela vem de cima e só dentro do estado, dentro do estado, no município ou na particular, a gente tem obrigação de seguir essa grade. Sim. Não tem como você... Senão, a hora que você chega lá na frente, que você vai pegar o seu currículo escolar, seu histórico escolar, eles vão lá conferir, ó. Eu entendo isso. A pergunta que eu fiz, se você acha que é legal, que dá para aplicar um método de ensino dentro dessa visão, de trabalhar em cima da aptidão do aluno e não em cima de uma cartilha. Mas o sistema educacional hoje brasileiro, em muitos lugares, né, tem lugares que está naquela coisa retrógrada ainda, mas tem muitos lugares que já dá, né, trabalha a aptidão do aluno. Por exemplo, você está lá com um aluno que tem aptidão em matemática. Então, você vai fazer tudo para que aquele aluno se desenvolva nessa área. Futuramente, você vai... pode ser um físico, pode ser um químico, pode ser... Então, você vai direcionar ele para essa área. Então, mas existe isso? Existe isso aqui no nosso país? Existe, sim. Sim, existe. A criança, ela domina mais a área de humanas, que é essa área do direito, que é essa área da história, da sociologia. Você vai canalizar ela, fazer tudo para que ela se canalize para essa área, ó, cara. Ela tem aptidão para isso. E tudo você vai forçar, entre aspas, né, forçar para que ela se desenvolva mais, cada dia mais.
E vai falar, conversar com os pais, você vai oferecer outras coisas que a escola pode oferecer, que ela tem acesso. E se a cidade tem algo a oferecer, ó, procura tal coisa, vai fazer tal coisa, vai fazer tal coisa. Mas isso é exceção. Não, assim, bom, o que a gente vê aí Sim, Robson, abertamente não é isso, né? Não, infelizmente não é isso que a gente vê. Mas tem escolas dentro do estado, tem escolas municipais, tem escolas estaduais que fazem isso. Então, por exemplo, particular que fazem por exemplo, isso. tem um cara que, igual o Chico aqui, imagina esse menino, lá nos seus 7, 8, 9, 10 anos, músico, facilidade para música ele tem, ele é um artista, na verdade, né? Se a escola lá no começo descobre e enxerga esse potencial nele, iria direcionar ele para isso. Hoje o cara seria um maestro. Com certeza. Estaria regendo a orquestra aí, eu tô entendendo esse ponto de vista aí, Robão. Com certeza. Antigamente, Robson, eu vim do Chiquinho, até mais novo que eu vim de uma educação que era aquilo, cara. Você não tinha opção. Era aquilo ali, justamente. bem rente. Bem metódico, né? Era aquilo e aquilo. Você não tinha muito. Hoje, o sistema educacional, apesar do sistema educacional brasileiro estar ruim, de uma forma geral, é pouco investimento, falta professor, falta tudo. Falta tudo. É uma falta de tudo. Mas ainda tem pessoas, por amor à educação, por amor àquilo que faz, porque é por amor, viu? Eu vou falar pra vocês. Então financeiramente não. A gente fala assim, mas cara, eu fiz 4 anos de universidade, eu fiz pós-graduação, eu fiz 5 especialização. Aí você fala assim, não, você deve ganhar igual um médico. Não ganho igual um médico, não ganho igual um dentista, não ganho igual... Né, Bia? Sou grata ao meu salário, sou grata à minha profissão, extremamente grata, porém, financeiramente falando, é péssimo. Financeiramente falando, o salário nosso é horrível, né? Mas sou grata pelo salário que eu tenho, porque hoje ele me ajuda a me ajudar a minha família. E você entende, né? Você, no seu ponto de vista, você acha que pode ficar melhor a educação no Brasil, igual o Robson está querendo dizer aí, né? Trazer mais cursos, né, para dentro da escola para que possa formar pessoas, né? Com certeza, na sociedade. Precisa investir. Precisa e tem como investir, né, Bia? Tem como investir. Tem recurso, né, Bia? O Brasil tem recurso. Infelizmente, mal distribuído, o né? governo, os nossos governantes, eles não distribuem, distribuem como deveria ser distribuído, não fazem como deveria ser feito, não vai nas bases questionar, conversar para ver cara, você quer saber como é que isso vai lá? Não quero saber de coisa, eu vou lá conversar com o Francisco, ver como que faz, que ele vai me explicar dentro da área de gravação, ele vai falar, né? Mas não vem. Eles decidem como que vai fazer, fazem. Justamente, e a gente tem que simplesmente dizer amém. É isso aí. E amém para aquilo que é decidido. É interessante essa forma de ensinar, né, Chico e Bia? Por quê? Porque imagina, se a pessoa ela é instigada na sua aptidão, ela vai ter muito mais êxito, ela vai trabalhar com muito mais afinco. Por exemplo, se a pessoa tem uma facilidade para matemática, uma facilidade para literatura, né, para língua portuguesa, é literatura mesmo, né, Bia? Para literatura, então, quer dizer, a pessoa vai ser instruída ali. E ela vai chegar com muito mais explosão no final. Com certeza. Na verdade, ela vai ser, por exemplo, um físico, um matemático de excelência, vai ser um educador de excelência, né? Então, quer dizer, quando se trabalha na aptidão, né? Mas é o que a Bia falou, viu, Robão? Infelizmente, as pessoas que estão na frente, né? Não tem essa aptidão, esse conhecimento. E aí, como ela falou, aí traz uma coisa que é isso mesmo. Não procura ir a fundo, né? Saber qual que é o melhor a trazer para a população. Mas isso daí, infelizmente, é uma cartilha, né? O poder político, né? O poder que impera quer deixar as pessoas na escuridão para usar como massa de manobra, né? Essa é a grande verdade. Na verdade, as pessoas, quanto menos as pessoas souberem, quanto mais as pessoas ficar na ignorância, mais melhor é pro país. Manipulada, né? Pro país não, né? Pro governo, né? Pro governo, né? É mais fácil ser manipulado, é mais fácil. A pessoa não entende. Cara, às vezes você vai conversar com determinadas pessoas, a pessoa tá ali, né? Vai te perguntar, você fala assim, fulano, mas faz isso, assim, mas como que é isso? Como que funciona isso? E às vezes você fala assim, meu Deus, como que isso? A gente está vendo no século XXI
E a pessoa tá tão cega, assim, não tem esse esclarecimento, não tem esse conhecimento, não tem essa malícia, visão, né? né? Essa visão Da vida, né? da vida, né? E às vezes pessoas mais novas que eu. Ô Bia, dentro dessa questão da educação, né? Depois a gente vai falar com você em outros aspectos, o aspecto religioso, né? O aspecto partidário, né? A gente sabe que você tem umas causas partidárias que você defende, milita. O que você pode dar de conselho para a galera aí em relação ao momento tecnológico que nós estamos vivendo? Essa bênção de Deus que é a internet, né? Aí muitas pessoas podem falar assim, mas como assim, Rosa? Bênção de Deus? É bênção de Deus, por quê? Porque é uma ferramenta, e a ferramenta ela tem a sua utilidade, né? Ela pode ser usada para o bem e para o mal. E nós estamos, por exemplo, usando a internet para o bem aqui, para esclarecer, para trazer cultura para as pessoas. Qual que é a tua visão em relação à internet? Para as pessoas que talvez falem assim, mas eu passei do ponto, né? Eu não tenho mais ânimo para voltar a estudar. O que você aconselha em relação à internet para essas pessoas que estão aí, talvez, meio perdidas na vida? Robson, eu acredito muito que a gente tem que buscar conhecimento. Conhecimento é fundamental na nossa vida, né? A palavra de Deus, a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Isso é uma grande verdade. As pessoas perecem porque não conhecem. Quando nós queremos algo na nossa vida, nós temos que buscar. E eu buscar onde? Na fonte. Dependendo daquilo que eu quero, eu tenho que ir na fonte buscar. Se eu quero aprender sobre isso, se eu quero aprender sobre decoração, eu tenho que fazer curso de decoração. Hoje eu trabalho com decoração. Hoje eu trabalho com... Verdade, é outra vertente sua. Eu tenho um buffet, eu trabalho com isso. Sabia, Chico? Lógico. Então, eu tenho que aprender nessa área. Eu tenho que me aperfeiçoar nessa área. Né? Eu tenho que pesquisar, eu tenho que fazer curso. Tem custo? Com certeza tem custo. Tem gratuito? Muita coisa gratuita. Hoje a internet, cara, é uma fonte riquíssima pra gente aprender. Você fala, quero aprender tal coisa, você liga a internet, fala lá, não precisa nem ter trabalho de digitar. Fala pro Google e aí aparece lá. Aí você vai assistir vídeo, aí você vai estudar, aí você vai... mas eu quero me especializar em outra coisa. Eu quero fazer uma universidade, eu quero cursar um... Cara, vai estudar, vai fazer... volta a estudar. Hoje em dia, se a pessoa não concluir o ensino médio, aí tem as formas de concluir o ensino médio, que tem o Enseja para concluir o ensino fundamental, o ensino médio, que é a prova do Enseja, que tem todo ano, cara, dá para fazer. A pandemia trouxe... A pandemia, ela trouxe uma... Assim, uma defasagem, né? Ela trouxe, assim... Ela piorou, assim, de uma forma demasiada a educação no país. Né? A gente sabe que essa turma que passou pela pandemia, que veio para... Que ficou sem aula esse tempo todo, assistindo aula online, é uma dificuldade. Eu estou falando como professora de sala de aula, que vivia na sala de aula, eu tive que alfabetizar a Valentina e aproveitei e alfabetizei outras crianças, amiguinhas dela, pela internet, porque as aulas eram online. Fala pro pessoal aí quem que é a Valentina, Bia. A Valentina é minha neta de 6 anos. Nós, hein? E que eu alfabetizei ela. Hoje a Valentina lê e escreve. A Valentina, sim, é uma benção. É uma benção, né? Então, e junto com ela eu alfabetizei outras crianças também. Legal. E era online, cara. Eu sei mexer no celular, eu sei mexer no computador, eu sei todas essas técnicas, né? Eu aprendi e tenho buscado aprender porque é uma ferramenta muito nova para mim, da minha geração para cá, é uma ferramenta extremamente nova. Então eu busco aprender todos os dias para fazer. Eu quero aprender algo, eu vou lá, como é que faz isso? Eu entro lá, pesquiso para me fazer. Curiosa, né? Então, eu vou te falar para você, gente, aula online é muito complicado. Eu estava do lado da Valentina e sou professora há 30 anos. Agora, imagina aquela criança que a mãe e o pai trabalhou o dia inteiro. Não teve tempo de ficar, porque a aula dela começava 12h30 e ia até às 5 da tarde. Tava lá o grupo aberto para aula. Sim. E eu estava ali. Porque o pai e a mãe estão trabalhando, mas eu estava ali para auxiliar presente ela. Né? Agora você fica pensando... Por exemplo, o Robson ainda tem a esposa dele que está em casa e tal, auxiliando os meninos, né? Mas, cara, 90% dos pais e das mães não estavam em casa, trabalhando. Né? Muitos não têm internet, muitos não tinham aparelho de celular, muitos não têm o computador, muitos não tinham nada. Aí essa criança aprendeu o quê nesse tempo de pandemia? Ficou a deriva, né, Bia? Ficou a deriva. Né? A vida foi levando. Né? A criança não tinha acesso, não tinha acessibilidade a nada. E o governo, por sua vez, também não fez nada.
né? E por mais que os professores se esforçassem, pelejassem daqui, dali, fazendo os vídeos, fazendo as coisas, não acontece. Bia, assim, eu acho que essa questão da pandemia, né, Chico, né? Eu acho que pegou todo mundo de surpresa, né, Bia? Porque, sim, com certeza. Porque não tinha muito o que fazer, na verdade, né? Porque foi muito assim, por exemplo, 2019, janeiro, fevereiro, né? Começou aquela história, mas tá fechando tudo, aí vai fechar, de repente fechou tudo e chegou o negócio. Quer dizer, quem não tá... A maioria dos segmentos da sociedade não tá preparado para isso. Não. Né? Não tá preparado. Então, e a questão da educação, principalmente por quê? Porque essa questão de aula online, essas questões mais modernas, vamos dizer assim, nosso povo não tinha intimidade com isso. Não tem ainda, né, Chico? Não tem intimidade com isso, né? Verdade. Então, quer dizer, lá fora, sim, que daí chegou muito mais rápido, muito mais informação, né? Os países desenvolvidos, os países ricos, né? Que a galera tem um acesso maior. Mas nosso povo aqui estava despreparado para isso. Então, né? mas se a educação no nosso país usasse a tecnologia a seu favor desde muito tempo, porque o acesso à tecnologia não é de hoje, Sim. não é de 2 anos atrás. Sim. Mas, infelizmente, a educação nossa, ela não tinha esse avanço tecnológico dentro das escolas, dentro da educação. Porque hoje em dia, cara, as escolas particulares, elas que são grandes escolas... Estão voando na frente, né? Cara, estão anos-luz na frente. Né? Estão anos-luzes. Cara, a escola... as escolas, por exemplo, aqui em São Joaquim... há alguns anos atrás, né, implantou-se uma educação de qualidade no município até o 1º ano. Sim. Então, você vai numa escola hoje, numa escola de educação infantil, que dá aula para o 1º ano do ensino fundamental também, cara, você vai lá, data show, multimídia na sala de aula, lousa digital. Tem uma escola perto de casa que é assim. As escolas municipais de São Joaquim, todas são assim. Todas as escolas municipais de São Joaquim são assim. Sim. A qualidade do material hoje, lógico, precisa de ser renovado, de ser como é que fala? E melhorando. De ir melhorando a cada ano que passa. Né? A manutenção, falta às vezes manutenção, falta algumas coisas, falta sim. Mas sim, hoje, comparado a outros lugares que eu trabalhei, que eu dei aula, eu falo que São Joaquim da Barra está bem na frente. Com relação à educação, a educação infantil, sim, até o 1º ano. O ano que vem a Valentina sai do ensino municipal e vai para o estado, porque a gente quer que ela vá para a escola estadual. Ela vai para o 2º ano para uma escola estadual. Legal. Né? Mas não tem essa qualidade. Lá, se não for o gizão, né, o giz colorido, o giz branco lá, e a lousa, o esforço do professor para preparar, para fazer... Robson, não vai. Cara, o esforço... Cara, eu vou te falar que 90% é o educador que está ali na sala de aula, que é professor que tem carismático, que tem um grande amor pela profissão para ensinar. Bia, é interessante o que você está falando, mas hoje eu vi uma matéria no YouTube, falar aqui do canal do Gabriel Monteiro, lá no Rio de Janeiro, né? Esse rapaz, esse cara PM, né? Corajoso, viu? É top. Eu faço essa ressalva aqui, né? O cara é corajoso. Hoje ele foi numa escola lá no Rio de Janeiro, Bia. Bia, que situação. A escola é gigante, Bia. Você acredita que tinha fios de alta tensão desencapados lá no pátio? A molecada tirou a roupa, tirou o uniforme e tava tomando banho de cueca no pátio da escola. Bia, não tinha ventilador. Bia, não tinha ventilador. Não tinha porta nos banheiros, nem masculino nem feminino. Os vasos entupidos. Aí ele chegou e questionou para a diretora, mas aqui como é que faz, né? Essa questão, essas crianças tomando banho perto dessa fiação aí externa, é perigoso tomar um choque e morrer na hora e tal. Mas essas crianças são alunos? A diretora falou, não sei. Né? Falou, mas como assim você não sabe? Aí foi lá na cozinha, viu o cardápio do dia, que era arroz, feijão, macarrão, iscas de frango. E aí ele falou assim, cadê o cardápio? Cadê esse material aqui? Eu falei, não, não vem pra cá não. Tudo só furado. Tem biscoito. Tudo furado. Só biscoito, Chico, de água e sal. Mas a grana para comprar o alimento vai. Aí você falou uma questão interessante aí, né? Que você pontuou. É muito o esforço da direção, né? Dos professores, dos diretores, né? Das pessoas que coordenam ali para que o negócio uma gestão de qualidade. Precisa de uma gestão de qualidade. Então, você via uma vontade da gestora da escola
ele questionando, né, algumas coisas, né? Os banheiros tudo sujo, faltando limpeza, né? Os banheiros sem porta, tanto o masculino como o feminino. Aí a mulher achando ruim com ele, né? Achando ruim. Então, quer dizer, você pontuou um negócio importantíssimo, quer dizer, a consciência dos educadores, né, em fazer um lugar de ensino melhor, né? Por mais que o governo às vezes se ausente, mas se as pessoas que estão ali tiverem essa consciência, que estão lidando com o futuro da nossa nação, né, e lutar por melhoria na escola, né, Bia? Com certeza. Na maioria das vezes, é a própria gestão que administra aquela escola ali, que às vezes faz uma reforma, que às vezes faz lá, junta com os pais, faz algum trabalho que vai arrecadar as coisas. Então nós vamos pintar a escola, nós vamos reformar os banheiros. Porque aqui em São Joaquim, Robson, eu dei aula no Estado, né? Eu fui professora do Estado por 18 anos, antes de eu entrar diretamente na rede municipal de ensino, eu fui professora do Estado, né? E não é diferente, não, Robson. Você entrava numa escola, eu não vou citar nome de escola, né? Mas você entrava, você estava entrando. A gente falava assim, nós estamos entrando no caldeirão do inferno, isso aqui é o caldeirão do inferno. Banheiro não tinha porta, droga, dava aula à noite, aluno fumando, cara, passava no corredor, passava perto, fumando a droga, pulava muro, entrava, namorava, prostituía, cara, na cara dura. Ninguém fala nada, por quê? Porque tem medo. Tem medo. Então, é um dos pilares também. Tem medo. A pessoa tem medo de fazer algo, de falar algo. Você tocou num assunto muito interessante. O nosso atual presidente lançou um projeto de escolas militares, né? Muitos, Chico, né? É contra isso. Sou né? contra. Muitos são contra, mas nós estamos precisando de limite, Bia. Mas não é assim que dá limite, Robson. Como? Não é assim que dá limite. Pontua então pra mim, como? Você tem 2 filhos. Tem. Chiquinho tem as filhas dele. Eu tenho 2 filhos, tenho 2 netos. A base da educação, Robson, vem de casa. Você não ensina seus filhos? A Valentina sai todo dia para a escola. Sim. Eu falo para ela, comporta. Na escola você tem que obedecer o professor. A escola lá é um lugar para você aprender a ler e escrever, para você se educar, para você crescer, para você... Eu falo isso para a Valentina todo santo dia. A hora que a Valentina sai da escola, eu pergunto para ela, como foi o seu dia? O que você aprendeu? Os professores estavam todos lá? Né? Ontem ela falou para mim, vovó, o tio da educação física estava na praia, ele não foi, hoje ele não foi. Hoje tinha aula de informática, eu perguntei para ela, vovó, a tia da informática hoje também não foi. Mas eu converso com ela, aí eu falei para ela, filha, você não acha que o tio da educação física tinha que passear? Porque o professor trabalha o ano inteiro, às vezes ele está cansado, ele precisa de um momento de diversão também. Então, ele ter ido para a praia agora, talvez era o momento que ele podia ir, então... ele também precisa se distrair, divertir com a família e tal. E a tia talvez não foi hoje da informática, porque talvez aconteceu algum imprevisto que impediu ela de estar na escola, mas a escola, né? Então, eu não falo, não, vamos depredar, porque a maioria das escolas, né, não do município, mas mais as escolas estaduais, infelizmente, nós vivemos um tempo, na minha época, eu falei para vocês, na minha época, se chegasse um recado da escola para o meu pai, falando que eu tinha feito algo dentro da escola, ou que eu tinha falado, ou o professor falou alguma coisa, eu repeti, enfim, algo dentro da escola, o bilhete, porque vinha o bilhete, você tinha que entregar para o teu pai e para tua mãe o bilhete para retornar no outro dia para a escola. E se a gente entregasse qualquer bilhete para o meu pai e para minha mãe, falando algo que tivesse acontecido na escola, o professor fazendo lá, falando algo, meu pai nem lia o bilhete, Robson. Meu pai falava assim, não, vocês estão errados, vocês estão... E aí vinha o castigo, vinha a pisa, vinha... Enfim... O que ele achava que devia fazer. Não, eu te entendo. Né? E meu pai colocava lá os limites. Não que eu estou falando que a gente tem que espancar, que a gente tem que bater, que a gente tem que fazer isso. Eu não estou falando isso. Mas meu pai impunha lá os limites, que ele falava assim, olha... meu pai falava, professor tem sempre razão. Meu pai falava isso direto, professor tem sempre razão. Né? Tem sempre razão. Dando autoridade pro professor, né? Por quê? Porque ele entendia que muitas vezes, que se ele desse asa, talvez a gente não chegaria onde ele queria que a gente chegasse. Tá certo. E hoje, infelizmente, Robson, eu atuei na educação. Infelizmente, grande parte das crianças, ou uma grande parte, não tem limite, não são educadas.
o pai por trabalhar fora, a mãe por trabalhar fora, muitas vezes, deixa à vontade, fala assim, eu fico fora o dia inteiro, já não tenho... Então, deixa meio que as coisas acontecer, porque ela se sente culpada. Porque existe uma culpa do pai e da mãe que não fica com o filho o dia inteiro, que chega de noite, a criança vai dormir, no outro dia vai acontecer a mesma rotina, chega no fim de semana, eles têm que cuidar das coisas da casa, e vai virando aquele balaio de gato, né, a casa, porque a mãe não tem tempo, o pai não tem tempo, ninguém tem tempo, e aí aquele tempo que existe... deixa fazer o que quer, porque eles acham que assim, se eu deixar ele fazer o que ele quer, se eu deixar ele ficar no celular aquele tempo que ele podia estar estudando, se eu deixar ele brincar na rua, se eu deixar ele fazer, sei lá, enfim, né, vai suprir aquela falta do pai e da mãe. E isso não supre falta de pai e de mãe, porque eu tive meu pai e minha mãe trabalhando fora a vida inteira, né? Eu criei meus filhos, eu trabalhava fora a vida inteira. Nem por isso eu deixei de ensinar, nem por isso eu deixei de educar, nem por isso eu deixei de mostrar limites, nem por isso eles deixaram de ficar de castigo. Né? Nem por isso eles deixaram de vez em quando levar umas varadas. Então, hoje em dia, existe uma confusão muito grande entre liberdade e libertinagem, né? E as pessoas não entendem muito isso, às vezes não falam assim, vou deixar, né? E qualquer coisa que acontece na escola, o professor leva. Quantas vezes eu cheguei na sala de aula, né? Eu reclamava, às vezes eu falava com o pai, falava assim, uma vez eu lembro que eu reclamei de um aluno, o menino era inteligentíssimo, eu falei, eu nunca questionei a inteligência do menino, o aprendizado dele era excelente, porém, o menino era aquele da pá virada. Uhum. E ele atrapalhava o andamento da sala, e teve um dia que eu cansei de falar com a mãe dele, eu liguei pro pai, e falei com o pai, que eu falava com a mãe, não resolvia, eu resolvi falar com o pai, liguei pro pai, e conversei com o pai, falei, olha, eu precisava falar com o senhor, né, sobre o teu filho e tal, e eu gostaria que o senhor viesse à escola e tal, né. Aí esse pai foi à escola, eu conversei com ele, sentado, igual nós estamos aqui, eu bati um papo com ele, falei, olha, teu filho é excelente aluno, teu filho é nota 10 em tudo, porém, se eu falar assim para ele, me dá uma nota na disciplina dele, é zero. É zero. Se tiver nota menor que zero, é menor que zero, porque ele atrapalha o andamento da sala, porque, tipo assim, ele é 10, mas tem aquele aluno que é 6, tem aquele que é 5, tem aquele que é 4. Cara, a sala de aula hoje tem aquele que sabe, tem aquele que... Então você tem que se virar nos 30 para atender todo mundo ali. Sim. Né? Tá, aí o pai me ouviu, e isso acontece hoje. O pai me ouviu, chegou no outro... Eu fui embora. Era a hora da saída, fui embora, voltei no outro dia, cheguei à escola. Aí eu tô vendo o aluno na outra fila, da outra professora. Aí eu falei, fulano, você tá na fila errada. Não, professora, eu mudei de sala. Cara, eu saí da onde eu tava, fui da diretora da escola, conversei. Escuta aqui. O menino falou pra mim que mudou de sala, porque... Ela falou, Bia, eu achei melhor e tal, porque a gente não, né, o pai veio e falou que você reclamou, que você falou. Eu falei, cara, essa é a solução pra ele mudar, pra ele melhorar o comportamento dele? Porque você mudou ele de sala, vai resolver alguma coisa, ele vai melhorar o comportamento dele. O que o pai fez vai mudar o comportamento desse menino? Porque esse menino vai crescer. Passando a mão na cabeça. Esse menino vai crescer, esse menino vai ser um adolescente, esse menino vai ser um jovem, esse menino vai se tornar um homem. E aí, lá na frente, como é que vai ser? Né? Então, o que eu questiono hoje é isso. O que vai ser? Né? Se eu passar a mão na cabeça, se eu deixar ir lá e brigar com o professor, mudar de sala, mudar de emprego, isso vai resolver? Vai mudar a situação? Vai melhorar? Não vai, Robson. Então, Bia, então, a gente tem que interessante, né? Vem de casa. Eu acredito muito na educação familiar. Nós entramos nesse assunto final aqui. Eu citei a respeito das escolas militares, né? Você expôs seu ponto de vista. Né? Mais atrás, nós falamos a respeito dessa questão de o Estado não proporcionar a clareza de sabedoria, a clareza de portas de trabalho, a clareza de um estudo decente, gera o que está gerando hoje, né? Essa questão de não ter limites, essa questão de inverter valores, de dar autoridade para o aluno e não para o professor, não para o educador, reflete nos pais, porque, como você disse, o pai e a mãe se sente culpado por não estar presente na educação do filho, e às vezes ouvir um professor falando que você falou para ele não desceu bem, né? Ele não se posicionou como realmente um pai, como pessoa que está preocupado com o futuro, mas sim com o presente. Então, falando a respeito de limites, Bia, eu acredito que não dá tempo mais de se trabalhar com essa visão que você tem de que os pais
são responsáveis pela educação dos filhos. Por que não dá tempo? Porque as coisas estão correndo solta, Bia. Outro ponto, os pais trabalham o dia todo. Essas crianças ficam à mercê de avós, de escola, de creche. Quer dizer, e os educadores suplentes não têm autoridade. Porque imagina se uma cuidadora de uma creche tenta educar uma criança e a criança fala para o pai que chega em casa, o pai vai lá e quer arrebentar com a educadora. Então, por isso que eu citei essa questão. Precisa-se de limites, ô Chico, na sociedade. Precisa de limites. Então, eu tive pesquisando essa questão das escolas militares e isso impõe limite. Não que isso vai virar uma regra, não que vai virar uma ditadura, essa baboseira aí, né? Mas que se impõe limites para formar cidadãos né, responsáveis, cidadão para as próximas gerações, que vai delegar autoridade para os educadores e não simplesmente jogar o aluno lá dentro da sala de aula e se vira nos 30. Você está me entendendo? Então essa é a minha indagação e meu posicionamento. Eu acho interessante a sua forma de pensar. Eu fui educado assim também. Meus pais me ensinou que era certo, mas na época meus pais estavam presentes ali no cuidado. Eu queria inclusive e hoje não. Uma observação, aproveitar essa deixa sua aí, Robson. Graças a Deus, Bia, você teve um pai que sentava com vocês e falava, vocês vão estudar. Entendeu? O que é isso aqui? Um bilhetinho? O que você fez? Você tá errado. Aí você mencionou o aluno lá que atrapalhava os outros e o pai não gostou que você chamou a atenção do menino e simplesmente mudou. Então, hoje, tá diferente. Hoje tá. Tá diferente. Infelizmente, os educadores, os professores ficam no meio do fogo cruzado porque não tem autoridade nenhuma. Nenhuma. Então, em relação não temos autonomia. Ao ensino militar, eu entendo que o Robson, o ponto de vista dele, que isso traria mais disciplina. Limite, né? Disciplina. Aos alunos. Você quer estudar, você vai estudar. Só que é desse jeito aqui. Entendeu? Então, porque não adianta você... O pai também hoje não pode educar, né, Robson? Não pode corrigir a criança. Não tirou o direito do pai de corrigir a criança. Que apanhava. Eu apanhei muito. Chico. Eu apanhei muito também. Chico e Bia, eu já vi o aluno falando... o filho falando assim, pai, você me ia lá, mãe, que eu vou lá que chama lá na... Infelizmente. Na delegacia de ensino. Lá na polícia da parte do senhor. Infelizmente, Bia, os valores estão invertidos, entendeu? Infelizmente, graças a Deus você criou seu filho do seu jeito, você foi criado desse jeito. Eu fui criado de um jeito, minha mãe criou 5 crianças sozinha, trabalhando. E se eu fizesse uma coisa errada na escola, eu tinha medo de minha mãe ser chamada para ir na escola. Eu tinha medo. Então, a gente cresceu com isso. São os valores, né? Então, que hoje em dia, perderam, né? Hoje em dia, Bia, infelizmente, a maioria, não vou generalizar, não. Infelizmente, cara, tem que tomar uma posição disso, porque realmente tá muito jogado. Infelizmente. As pessoas, hoje você vê na faculdade mesmo, as pessoas vão pra faculdade poder namorar, pra ir pra festa, beber. Infelizmente, eu já trabalhei com condução, eu sei como é que é. Limite, não, né? É verdade. Quando o Matheus, eu cheguei na universidade, quando ele estava lá em Uberlândia, em Ituiutaba, que ele estava no polo de Ituiutaba, um polo imenso. Uhum. E ele falava... um dia eu falei pra ele, Matheus, cheguei com ele e falei, Matheus, nossa, mas que coisa terrível aquilo lá, aqueles povos usando. Ele falou, mãe, aqui quem veio pra estudar vai estudar, quem veio pra levar a sério vai estudar. Eu sou pobre, eu dependo disso aqui, eu tenho que concluir meu ensino nesse tempo, 5, 6 anos, eu tenho que concluir. Não dá pra mim ficar aqui brincando de ser estudante, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho estrutura pra isso. Então eu tô aqui pra estudar. Agora, aquele que não tem, aquele que não quer, que tem pai rico, que tem mãe rica, que tá ali, cara, vai levar de qualquer jeito. Vai ficar aí 10 anos ali, vai bem pra bagunçar. Depois forma um profissional meia boca. Nós recebemos aqui o Dr. João Alberto, formado na década de 60, né, 70. Isso. Cara, hoje, os nossos doutores hoje, Bia, os nossos professores hoje, são pessoas que não estão nem com nada. Infelizmente, não é só filho de papai não, que vai lá pra beber, Não. Menino como eu também, que de família assim, vai pra bagunçar mesmo. Infelizmente, nossos doutores hoje, Robson, dá vergonha, cara. Não tem cultura nenhuma, entendeu? Não tem compromisso. Infelizmente, é o que está sendo formado no nosso país hoje em dia. Não somente no país, né? Eu acho que é geral. Mas, infelizmente, é igual o Robson pontuou. Tá muito solto. Mas Deus dará, não tem disciplina. Tem que puxar a rédea. Né? Mas e talvez isso seria um dos caminhos, né? Sim. Mas abre controvérsia por causa da questão dos ideais políticos, né? Uhum. Mas é muito interessante. Ô, Bia, fazendo uma curva aí de 180 graus,
né? Como que a fé chegou na sua vida? Realmente, isso aí, cara. Ô, Robson, eu me converti, né? Eu era católica. Cresceu, né? Eu era católica, na verdade, nós, né? igual todo mundo foi. Meus pais, a gente passou um perrengue muito grande na vida, né? Quando eu era adolescente, pré-adolescente. E devido a essa situação adversa que surgiu na nossa vida, foi uma questão familiar mesmo com meu pai. Meu pai, na época, meu pai tinha um carro e esse carro estourou o pneu e atropelou uma criança. Essa criança veio a óbito na época. Cara, foi quando inaugurou o Pedro Chediac, pra você ter uma ideia. Eu era Muito tempo, criança. E a gente sofreu consequências disso. E meu pai, naquele desespero, socorreu e tudo, mas ele acabou tendo que sair daqui de São Joaquim da Barra e ficou um tempo fora, por sofrer várias ameaças. Só teu pai saiu? Meu pai. E a gente ficou aqui. A gente passou assim, cara, a gente passou muita dificuldade nessa época, né? E meu pai foi para uma casa de um tio, em Cotia, que era o irmão dele. E lá, esse tio meu já era cristão, era da congregação cristã. E meu pai voltou de lá e meu pai começou a frequentar a congregação cristã no Brasil junto com a minha mãe. Certo. Porém, a gente já era crescido, a gente já tinha, assim, uma linha, né? Não, eu tenho a minha fé, a gente já foi... Meu irmão estudava para padre, o meu irmão mais velho era estudante de seminário. Então, a gente já tinha uma postura, né, religiosa, que a gente dizia na época. E meu pai deixou muita vontade. Só que meu pai, naquela linha do cristianismo, do ser crente, né? Meu pai, ele foi nos ensinando. E a gente foi aprendendo com os irmãos que frequentavam a nossa casa. Sim. E a gente cresceu ali naquele... construiu a nossa adolescência, a nossa juventude ali, né? E eu casei. Tanto é que quando eu casei, eu casei na Igreja Católica, quem fez meu casamento foi meu irmão. Meu irmão chegou a ser ordenado. Meu irmão mais velho, hoje ele não é padre, ele é casado. Não aguentou a bronca? Hoje ele é advogado. Jogou toalha, Chico. Ele trabalha com direitos humanos lá em São Paulo. Falei bem da piada aqui agora, bicho. Jogou toalha, Chico. Sabe que a gente cortar? Tem que contar essa piada. Vai lá, conta aí. Tava o padre lá no trem lá, né? Todo aquela bata bonitão e tal, né? Aí chegou o pastorzinho lá, sentou do lado dele, né? Todo humildezinho. Aí o padre puxou assim dentro da bata, que é aquele whiskyzinho, aquelas garrafinhas quadradinhas, né? Ah, sei. Desenroscou, deu um gole. O pastor falou assim: você quer um gole? Aí o pastor falou assim: não, minha religião não permite, a gente não pode. Aí ele falou assim: você não sabe o que tá perdendo. Aí guardou, aí vai conversando os dois ali. Ele pegou, puxou um charutão. Cortou lá, acendeu, né? Ofereceu pro pastor: você aceita? Não, a gente não pode. Você não sabe o que tá perdendo. Aí vai, Romano, vai de cara. Aí chegou lá no final lá, aí o padre desceu todo alinhadão, bonitão, né? E desceu o Zé Guedé lá, o pastorzinho lá. Na hora que o pastor desceu, veio duas crianças correndo por cima dele. Papai. Aí a mulher atrás, né? A mulher chegou, deu um beijo no pastor, meu amor, tá. Aí o padre olhou assim: uai, vocês podem casar? Pode. A gente pode, vocês não podem? Não, você não sabe o que tá perdendo. Então, teu irmão abandonou então o ministério. Meu irmão abandonou a batina, né? Enfim, ele não chegou a se ordenar padre, mas ele foi diácono, né? Ele chegou a diácono. E ele fez meu casamento na Igreja Católica. Perdoa ele aí, viu, Bia? E hoje meu irmão é uma pessoa assim, cara. Eu falo que se meu irmão fosse convertido, né, ao evangelho da forma que nós somos, seria o crente mais... Ele é um cara bacana também, um bacana, cara. Um cara legal, um cara legal. Humano, ele trabalha com direitos humanos, ele ajuda, ele... Meu irmão, ano passado, ganhou o Prêmio da Paz, que é um prêmio que poucas pessoas conquistam. Ele ganhou o prêmio. O prêmio tá para ser entregue na Alemanha. Olha aí. Ele ia para a Alemanha esse ano. O ano passado não foi para receber o prêmio. Aí teve uma programação online da Alemanha que a gente inclusive participou. Porém, ele tá marcado para ele receber o prêmio pessoalmente, né, na Alemanha. Só que eles cancelaram esses dias ainda por conta dessa onda que está voltando da pandemia, né? Dessa nova onda. Sim. E eles, talvez o ano que vem ele vá para a Alemanha, mas meu irmão
ele tem o título de cidadão paulistano, ele Ô, tem Bia. vários, Zumbi dos Palmares, ele Aí. tem assim, prêmios Ô, Bia, assim. vou fazer uma observação aqui que talvez você, no fundo do seu coração, você sente isso. Talvez ele seja muito mais cristão do que muitos de nós. Justamente. É verdade, Justamente. agora você tocou num assunto Pior que- polêmico, viu? Pior que sim. É verdade? Assim, ou melhor que sim, né? Meu irmão é uma pessoa assim que entendeu? eu falo assim que eu. Se vocês conhecerem o Dito, né? Ele chama Dito. Se vocês conhecerem o Dito, vocês vão falar assim, não, a Bia, cara. O Dito mora em São Joaquim também? Dito mora em São São Paulo. Paulo. São Paulo. São Paulo. A gente é uma pessoa que a gente tira o chapéu, assim, todas as vezes, assim, a gente fala, cara, não existe pessoa mais humana, Legal, mais, bacana. mais boa, mais, assim, que meu irmão. Eu falo, Isso é bonito de se ver. Isso é bonito de eu se falo, ver, meu Robson. irmão, Verdade, é, Chico. meu irmão é Isso é uma coisa bonito. assim. É humano. Na verdade, é o evangelho, né, Bia? O que nos Geralmente, restou? meu irmão é aquele Cristianismo, né, O cara? que nos restou? Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. sim. Esse é o mandamento, checkmate né? do Mandamento. negócio. Então, as outras coisas são coisas. Justamente. E a gente, Verdade. sim. Então, e daí, eu casei, né? E num determinado ponto da minha vida, meu esposo estava com. Sempre teve vários problemas de saúde e a gente vai procurando de todas as formas, assim. O que a gente pode fazer para melhorar isso? E aí foi aonde que a fé entrou na minha vida, assim, de uma forma muito muito sorrateira, né? Porque Aham. vocês conhecem o Zé Carlos Tobias, eu acho que o Robson conhece o Tobias, que era um da Quadrangular ali, uma pessoa... Zé Carlos Tobi, quem é ele, Bia? Zé Carlos, ele mora ali no João Paulo II, mas eu acho que, eu não, se você não lembra, mas depois eu vou te falar, mas você vai se lembrar dele, que é o Zé Carlos, Zé Carlos Tobias. E aí? E o Zé Carlos Tobias ia muito lá em casa. A gente era vizinho e ele ia muito lá em casa. Depois que a gente se casou, ele era muito amigo do Zé, então ele aparecia Sim. muito lá em casa. E ele vivia falando da Bíblia, Da do igreja. Evangelho, da igreja. E ele, nessas falas, ele citou a igreja do Evangelho Quadrangular, que é a igreja que hoje eu frequento. E ele falou assim, vai à igreja. Que igreja? A igreja do Quadrangular, é ali na rua Mapá. Amapá. Né? Eu falei, tá, na época do pastor Raimundo. Aham. Cara, bastante tempo atrás. Aí eu falei, tá, vou. Né? Aí eu ainda falei pra ele, mas lá eles não pedem pra levantar a mão, pra ir na frente, essas coisas não, né? Porque eu falei, cara, vergonha era pouco, Total. né? Aí sentei lá de boa, lá no fundinho, lá na Mapá ali, fiquei. E aí o pastor Raimundo pregou, eu achei legal, interessante, né? Falei, cara, que diferente. Senti Aí, bem aqui. me senti bem. Aí voltei e tô até hoje. Que legal. Que legal. Bacana. Aí, Então, acabei de criar meus filhos, já tinha o Thiago e o Matheus já Aí. molecote, né? O Thiago e Aham. o Matheus. Acabei de criar os meus filhos dentro Evangelho, da igreja, né? no Evangelho, né? E hoje a gente tá lá na presença de Deus. e então eu- usando aí as colocações do Chico, né? Só para nós entender, então. Então, a sua origem na fé veio da congregação cristã. Seus pais, veio da seus pais eram membros da congregação cristã. membros da congregação cristã. A palavra foi semeada no teu coração, no coração da família, e aí houve a ramificação e você teve um encontro mais próximo com a fé na igreja quadrangular da qual nós fazemos parte, né? Sim. Que legal, hein, Bia? Ô, Bia, e hoje, né, na quadrangular, você exerce algum ministério? Você cuida de algum setor? O que você faz? Na verdade, a palavra de Deus fala de por todo mundo pregar o evangelho, né, a toda Isso. criatura. E nós estamos ali para levar a palavra, para levar o evangelho na sua o verdadeiro evangelho, né, aquilo que realmente está na Bíblia, não é sim, não, aquilo que está dentro da palavra, né? E hoje tem que ser no Ministério Infantil, né? Criança, eu trabalho né, com educação, criança, com pré-adolescente, né? Eu trabalho na coordenadoria regional de crianças e juniores, como a gente fala ali na nossa denominação, e lidero aí uma região, né, que tem aproximadamente 22 cidades, e a gente coordena esse trabalho aí. Ontem a gente teve uma live com o pessoal, uma live bastante proveitosa, falando sobre o Ministério Infantil. A gente faz cada 15 dias uma live. Legal. E eu falo que falar do amor de Deus, ensinar o caminho, né, que hoje é parte do que nos resta, né? É falar do amor de Deus, é ensinar essas crianças, esses adolescentes a andarem num caminho que seja reto, né, que seja certo para a vida, né? Não só espiritualmente falando, mas para a vida,
né? Então, eu acho que ter Deus hoje na vida, eu acho que Deus ser o centro de tudo na nossa vida, na nossa casa, independente da religião, da denominação que você frequente, eu acho que isso é a base da casa, é a base da família, é a base do nosso crescimento, para que a gente possa se desenvolver bem aí na vida, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje. Ô, Bia, você é educadora aí já faz muito tempo, desde 86. Quando tu entrou na igreja, tu já olhava para a juventude, assim, para as crianças, e com desejo de trabalhar com elas já, ou é recente essa fase sua? Não, sempre gostei. Sempre gostou, quando eu cheguei, envolvida? como eu já dava aula na vida secular, né, fora da igreja, quando eu cheguei na igreja do Evangelho Quadrangular, a primeira coisa que eu fui foi dar aula na escola bíblica. Legal, bacana. Então, desde que eu cheguei na Quadrangular, eu sempre tive na Quadrangular, isso já está com quase 30 anos, e eu sempre trabalhei com o Ministério Infantil. Você chegou a dar aula para esse rapaz daqui? Com certeza. Dei aula para Fernanda Reis, dei aula para o Robson. Era bonzinho. Dei aula bonzinho. assim. Hoje, muita gente que está ali crescido, né, na igreja, casado, com filhos, eu dei aula. Que bacana, Legal, eu vi. E eu fico muito feliz, porque eu falo assim, uns permaneceram, outros saíram, porém, o coração da gente se alegra por aqueles que estão ali, Mas né? a Por boa aqueles semente que... foi plantada, né, Bia? Falamos sobre isso ontem. A boa semente foi plantada e a palavra de Deus fala que ela vai germinar, ela dá vai cair numa terra boa e vai produzir 100 por 1, né? Essa é a nossa certeza, fé. Né? Eu não tenho dúvida disso. Isso aí. Ô, Bia, e aí, cara, quando foi que tu pensou em entrar na política? Como foi a escolha do partido? E como é que foi a campanha? Explica pra gente aí um pouquinho. Chiquinho, desde que nascemos somos políticos, né? Nós nascemos no mundo político, nós somos políticos desde que nascemos. Não tem como, né? Falar assim, eu tô fora. Cara, dentro da igreja, fora da igreja, nós somos políticos. Sempre. Né? A política tá na nossa vida. Política é escolha, né, Bia? Tá na nossa vida. Escolha de partido. Eu sou completamente... eu penso muito naquele que precisa. Né? Eu falo assim, gente, porque... grande parte da nossa sociedade é pobre. São pessoas que precisam, são pessoas que estão aí à mercê de uma sociedade capitalista que muitas vezes não faz nada, né, pro próximo, uma renda muito mal distribuída. E eu sempre pensei nisso. Né? E o Partido dos Trabalhadores, quando eu escolhi, eu até olhei outros partidos, vi a linha, o perfil, que não me agradou. E aí, numa conversa de família, porque eu ouço muito meus irmãos, principalmente o meu irmão que está em São Paulo, e numa conversa de família, né, e a gente decidiu em conjunto que eu sairia candidata pelo PT. Quando eu falei que eu sairia candidata a vereadora aqui na cidade, foi um susto, porque ninguém falava assim, cabia sair candidata, né? Mas enfim... Eu tenho alguns sonhos, algumas metas a alcançar, alguns projetos que, enquanto vereador, eu poderia realizar. E como foi fazer a diferença. E como foi a filiação ao partido? Foi tranquilo? Eu já era filiada ao partido já há um bom tempo, por conta das nossas militâncias aqui na cidade, dos meus irmãos e tal, da nossa família. Eu já era filiada ao partido. Quando você fala em militância, o que vocês militavam? Nas questões sociais, nas questões de racismo, nas questões... Cara, nessas questões que estão mais afloradas em nós, né? Que somos pretos, né? Afro, né? Pretos, somos pretos. Eu não sou preto, olha lá no monitor lá, ó. Olha lá no monitor. E a gente sempre sofreu na pele algumas coisas, algumas diferença, né? Injustiça. Que falou assim, não, cara, vamos ver o que a gente pode fazer para mudar isso. E a gente sempre militou a favor dessas causas, né? Então, e o Partido dos Trabalhadores, eu acho que já vem... Ele estava no sangue, ele está na veia, ele está na alma nossa, né? Aí falaram assim, mas crente não... Cara, eu sou cristã, sirvo a Deus, né? E isso não me impede que eu seja candidata para um partido que seja o Partido dos Trabalhadores. Porque eu falo assim, se você... fala assim, o PT é isso, é aquilo... Ok. Essa é a sua linha de pensamento, é aquilo que você pensa. Eu nunca discuti, nunca briguei com ninguém sobre isso. Falar, cara, você pensa assim, ok, eu respeito seu pensamento, respeito suas ideias, porém eu tenho as minhas ideias, eu tenho meus pensamentos, eu tenho meus objetivos, e é aqui que eu acredito que eu vou conseguir fazer, que eu vou conseguir conquistar, que eu vou conseguir chegar onde eu quero.
É por aqui que eu acho que eu vou chegar, que eu acredito que eu vou chegar. E aí eu escolhi, fui muito bem recebida pelas pessoas daqui, que já conhecia quase todo mundo, né? Fui muito bem recebida. Até hoje participo de reuniões, a gente conversa muito, a gente troca muita ideia, né? E, enfim. E saí candidata, fui muito bem votada, me surpreendi com a votação, porque meu irmão sempre falava, fica pé no chão, não acha que você ganha eleição, tá ganha, porque as pessoas falam que vou votar. E talvez por conta de eu ser cristã e estar filiada a um partido que eles acreditam que é anticristão, que é o PT, tanto é que eu trouxe pastores cristãos, pastores evangélicos que são petistas e conversei com vários em lives minhas, né? E abordamos vários assuntos. Eu talvez deixei de ser votada por algumas pessoas por essa questão. Sim, a Bia, se eu tivesse em outro partido, mas eu falei, você está votando no partido ou na Bia? Porque a Bia candidata, a Bia vereadora, se caso eleito for, é a Bia. Mas você faz parte de um partido, né? De uma linha de pensamento, Justamente. de um partido. Mas eu não deixo de ser a Bia, todo mundo me conhece. Eu não vou deixar de ser eu por estar no Partido dos Trabalhadores. Eu não vou deixar de seguir as minhas linhas de pensamento. Vão ter debates, vão ter conversa, lógico que vai. Porém, é aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. As decisões vão ser todas minhas. Né? Então, eu acredito que parte dos votos que talvez eu não tenha tido para chegar lá, conquistar uma cadeira, tenha sido por conta disso. Porém, continua continua aí. Sim, se pretende também, sim. 2022, novamente. 2024, 21, 22... 22. Não, 22 tem para presidente, né? 2024. Em 2024 estamos aí de novo na disputa. Pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, continuo firme aí nessa meta, continuo com os meus objetivos, continuo com os meus projetos sociais. Não é porque não fui eleita que eu não faço, né? Eu acho que, independente disso, eu já fazia. Talvez estaria fazendo mais coisas se eleito fosse, tivesse eleito. Porém, era o que tinha que ser. Ô, Bia, qual que foi a parte mais difícil da campanha que você achou? Foi a decisão de sair candidato, eu acho que foi a parte mais difícil. Depois que eu decidi, que eu falei, não, é isso que eu quero, conversei com todo mundo, falei, é isso que eu quero, todo mundo apoiou, a família apoiou bastante. A família apoiou, falei, não, então vamos fazer, como é que nós vamos fazer? Pensamos todas as linhas de trabalho, tudo que a gente podia fazer, estávamos no meio de uma pandemia, não podia fazer muita coisa, mas tudo que a gente pôde fazer com relação para almejar aquilo, a gente fez, né? E fizemos bem feito. Legal. Surpreendi com a votação, tive 200 votos, hoje eu sou suplente de vereador, porque assim, muitos candidatos na cidade que são candidatos não só do PT, mas de outros partidos, que são candidatos velhos, que já saiu N eleições aí, teve menos votos que eu, que saí pela primeira vez. Aqui na cidade é 400 para eleger um vereador? Nessa eleição estava na média de até 450, eu acho, para eleger um vereador, 400 e poucos votos, elegi um vereador, né? Tem umas contas que se faz aí, elegi um vereador. Mas, infelizmente, a nossa cidade teve, assim, 7 candidatos a prefeito. Tinha mais de uma centena de candidatos a vereador. Eu conversei com um amigo em comum nosso, meu, seu e do Robson, e eu falei para ele, cara, eu não entendo por que o atual... Eu vou falar, Robson, como que o atual prefeito ganhou essa eleição? Aí ele falou assim... Eu sei. Não, talvez seja o mesmo ponto que vocês... Aí ele falou assim, Chico, esse ano teve muito candidato a prefeito. 7 candidatos a prefeito, repartiu os votos. Quem votava nele não deixou de votar nele. Justamente. Entendeu? E já os outros, o Robson... Repartiram. Foi por isso que ele ficou com mais votos. Mais votos, né? Porque... O eleitorado dele... A administração não tem sido boa, não. O eleitorado do atual prefeito, ele é fiel. Ele teve fiel, como assim? Fiel a ele. O eleitorado dele. O eleitorado dele é fiel a ele. Talvez agora mude. Talvez isso mude agora. Que eu não ele acha que ele ganha para essa linha mesmo? Essa linha. Ele tem um eleitorado ele teve menos de 10 mil votos dessa vez. Na outra eleição que ele disputou em 2, ele teve um pouquinho mais. Então caiu um pouco ainda, mas mesmo caindo, nós tínhamos 7 candidatos a prefeito. Então, foi isso. Aquilo que sobrou, porque aqui em São Joaquim da Barra nós temos cerca de 27 mil eleitores. São 27 mil eleitores.
30% foi abstenção. 30% não compareceram às urnas. Porque tinha aquela questão da pandemia, que você podia falar que não podia ir, aquela coisa. Então, 30% não compareceram às urnas. Então, teve muito voto que não foi, que não aconteceu. Foi uma abstenção enorme aqui em São Joaquim da Barra. Não se viu assim, uma abstenção aqui nunca assim. E bateu aí de muitas cidades, a abstenção aqui em São Joaquim da Barra. E isso fez com que ele fosse eleito. E nós estamos pagando um preço muito alto dessa eleição. É um preço altíssimo. A gente tem visto aí um descaso total pela cidade, pela sociedade de modo geral, por tudo, né? A gente não vê... Os projetos, tudo parou, né, Bia? Parou todos os projetos, parou tudo, né? Que tinha, tirou, acabou, né? Não tem mais. Eu acho isso ridículo, viu? Eu não acho tem ridículo. mais. Porque foi fulano que fez. Eu acho isso ridículo. Uma questão que está sendo muito debatida foi essa questão do terreno do Distrito Industrial. Já tem um terreno comprado, a gente sabe disso, que foi comprado pelo prefeito anterior, pago, e o cara quer comprar outro terreno, cara, gastar 17 milhões. É desnecessário, cara. A saúde precária, a educação precária, falta alimento, falta pessoa pedindo comida na internet, pessoa precisando de ajuda aí, assistencialismo, assistência social. E essa guerra, né? Guerra aí, né? Que é isso? É um negócio assim, ridículo. É um negócio louco, ridículo, cara. Ridículo. É um negócio louco. Então, assim, a gente tem que dobrar o joelho, orar a Deus e pedir para isso acabar logo, para que a gente chegue aí num outro denominador, num outro gestor para a cidade, porque não dá. Sabe como é que eu defino a política? Eu, Robson Marques de Oliveira, cidadão joaquinense, direita, esquerda e centro é tudo a mesma coisa, meu brother. Por quê? Porque eles instigam a população a tomar partido de fatias. Se é de direita, se é de esquerda, se é do centro. Mas depois, quando acaba, eles vão tomar café junto, almoçar nas melhores churrascarias juntos, discutir ideias de domínio juntos, enquanto a população se ferra. Eu defino política dessa forma. É triste, mas essa é a verdade. Porque se você for perguntar para os cabeças aí da política, eles tomam cafezinho com os seus adversários políticos, eles jantam, eles dão risada e a população que se ferra. Já que não estão falando sobre esse assunto, essa questão da política, e essa questão do carnaval aí, Bia? Cara, eu mesmo antes de ser, às vezes para falar, vocês é crente, vocês é contra carnaval. Não é isso. Eu nunca, meu pai, a gente veio de uma família assim muito tradicional. Meu pai era muito aquela pessoa muito assim, ele não gostava dessas coisas. Então eu nunca fui uma pessoa de participar de festas carnavalescas. Eu pergunto por conta da pandemia. Vou chegar lá. Porém, na minha juventude, até fui alguns, mas era diferente desse carnaval de hoje. Eram uns negócios mais mais light, né? Eu falo mais diferente. Cheguei a participar de alguns bailes no Antigo Tênis, ali no Espigão e tal, mas era uma coisa diferente, não era familiar, né? Era familiar, não é isso que é hoje, né? E quando surgiu a pandemia, no primeiro ano da pandemia, não era nem para ter tido carnaval. Eu acho que um dos grandes aumentos da contaminação foi por conta do carnaval, porque o vírus já estava aí. O carnaval aumentou a contaminação. Sou contra. Eu acho que não tem que ter, enquanto isso não cessar, enquanto isso não chegar, enquanto não se definir como que vai ser, não chegar todo mundo vacinado, ter lá um controle sobre sobre o que está acontecendo, não tem que ter, cara, não tem que ter amontoeira de gente, porque pensa essa junção de pessoas num determinado salão, num determinado lugar, enfim, numa avenida. Tem a ver com política também, isso aí? Essa decisão de realizar o carnaval? Porque vai ter aqui? Não vai ter aqui. Não, vai ter não. Aqui não vai ter. Eu falo pelo carnaval fora de que teve com a Cláudia Leite, que ela fez lá, tem um bloco. Tem política, né? Com certeza. Mas aonde? Aonde? Foi aqui em São Paulo? Onde é que foi? Tá maior tumulto, cara. A Cláudia Leite puxou um bloco aí, cara. Não é hora da gente... Eu vi alguma coisa... sem máscara. E ela foi uma das que criticou na época, né? Que tinha que ficar em casa, né? E agora... eu vi alguns comentários aí, só que eu não liguei uma coisa com a outra. Eu já tomei até a segunda dose da vacina. Não tomei a terceira dose ainda. A segunda dose já tomei. A máscara, a gente sabe que agora, a partir do dia 11, ela está liberada em lugares abertos. Ela está liberada. O governo do estado, ele falou que está liberado. Né, que as pessoas não precisam usar máscara em lugares abertos. Porém, em lugares fechados ainda tem que ter o uso da máscara.
Cara, hoje eu fui comprar máscara, porque eu não consigo usar essas máscaras de pano por conta da rinite. Então eu uso essa que a gente compra na farmácia, porque ela é mais fina, eu sinto um pouco melhor com ela. Mas eu não consigo hoje chegar no mercado e tá sem máscara. Ou chegar no lugar tal e tá sem máscara. É automático. Virou costume, né? O uso da máscara, para mim, virou costume. Sim. E eu acho que ela vai permanecer em muitas coisas. O uso da máscara, do álcool gel, da máscara, ela vai permanecer. Agora, é tempo de juntar... Eu acho que ainda não é tempo da gente ficar aí fazendo amontoado de gente. Sabe? Porque nós tá surgindo uma nova leva, né? Uma nova variante. É. E temos que ser precavidos. E mesmo sem a nova variante, ainda tem alguns casos ainda, alguns óbitos, né? Sim, sim. Eu fico pensando, cara, eu não peguei, cheguei a testar, mas em caso o Thiago pegou, a Luciene pegou, graças a Deus a Luciene pegou, ela tem bronquite asmática, porém não teve nada, ela não sentiu nada, nem ficou sabendo que teve. Ficou sabendo que teve porque fez o teste no serviço, né? E postou que ela já tinha, que ela tinha lá o anticorpo. Certo. O Thiago, por sua vez, testou por conta da Luciene, ele fez o teste e ele teve. Mas também... As crianças não tiveram, nem eu e nem o Zé que tivemos contato com ele, não tivemos. Nós fizemos teste 2 vezes já e a gente não teve. Então, assim, graças a Deus que eu não tive, porque eu não queria ter, não quero ter, não quero, é assustador, o negócio é assustador, tanto de gente que a gente viu morrer, tanto de amigo que a gente perdeu. É verdade. Eu perdi parente, eu perdi amigos, eu perdi pessoas próximas, assim, que eu tinha um relacionamento muito legal. Então, do seu ponto de vista, então, não tem que ter, esperar, não tem que ter amontoado de gente. Mais, né? Até se estabilizar a situação da saúde, né? Desse vírus, né? Ô Bia, mudando de assunto, você fala que sempre gostou de lidar com jovens, né, com crianças, né, na educação, e agora tu trabalha com buffet e decorações de festa, cara. Como foi que tu viu essa chance, essa oportunidade de trabalhar com isso, cara? Você já gostava disso também? Sempre gostei da parte de artes. Ô Chico, eu quero fazer uma pergunta pra Bia. Faz. Quantas horas tem seu dia? Porque essa mulher é muito funcional, cara, você tá doido, velho. Um monte de gente me pergunta, mas... Quantas horas tem o seu dia, Bia? Tem 24, gosto de todo mundo. Você hoje é aposentada, né? Eu sou aposentada do setor da educação, né? Me aposentei há alguns anos e quando eu me aposentei, eu falei assim, gente, eu não vou conseguir ficar parada em casa. Meu nome é trabalho. E eu a gente a vida inteira trabalhou fora, aquela coisa de sair, aquela coisa de lidar com gente. Falei, e aí a decoração, fazer coisas artesanais, era coisa que eu gostava demais da conta. Sempre fiz nas escolas. E eu tenho uma facilidade muito grande para inventar criar coisa, né? Falei, cara, vou para decoração, vou fazer decoração. Aí comecei a comprar as coisas e tal. Fiz a primeira decoração, foi do aniversário de 1 ano da Valentina. Legal. E ali eu já comecei a fazer, e aí, cuidando dos meus pais, né? Eu tava com meu pai e com a minha mãe meio adoentada e tal. E eu continuei cuidando deles, né? E fazendo alguma coisa, mas aí a doença do meu pai agravou. Ele tinha câncer, né? Agravou, e eu que cuidava de levar para Barreiras, aquela coisa e tudo. E acabou que eu fui levando meio que devagar. Certo. Depois veio a doença da minha mãe. Minha mãe teve um infarto em 2015. Né? E isso me abalou um pouco. Exatamente hoje, né? Tá fazendo 6 anos da morte da minha mãe. Mas eu falo assim que tive o privilégio de viver com ela em um tempo muito grande e eu sou grata por isso, né? Bom. Então eu me recordo dela com muita alegria. Então, e eu vim levando devagar, cuidando do meu pai. Aí, quando minha mãe faleceu em 2015, meu pai faleceu em 2016, eu alavanquei, porque eu falei, cara, não tem mais nada, porque eu cuidava deles, tal, minha casa, meu marido, somos só nós dois, os 2 filhos estão fora, um casado e outro em Campinas, vamos fazer. Né? Eu sempre gostei. Aí comecei a aprimorar, fazer curso, aí fui aprendendo e comprando material. E toma aí, fazendo decoração. Hoje você tem uma equipe ou trabalha? Não, eu tenho uma equipe assim. Eu sou eu que faço decoração e eu comando o buffet. Quando é uma coisa grande, quando é pequeno, eu faço e o Thiago sempre me ajuda. O Thiago ele tem a mão que eu tenho para artesanato, para decoração. Ele tem uma visão assim para essas coisas. Ele gosta muito de mexer com isso. E ele sempre me dá uma mão quando precisa.
E tirando do Tiago, quando é uma coisa maior, eu sempre tenho umas pessoas que vêm me ajudar, contratadas para aquela específica festa. Bacana. Né? Então eu gero alguns empregos, assim, não diariamente, não, mas semanalmente a gente gera algumas rendas para algumas pessoas. Legal. E estamos aí fazendo, né? Com pouca gente. Eu ainda não tenho me envolvido em festas grandes, porque eu ainda tenho esse receio da pandemia, né? Sim. Mas eu tenho feito decoração. Vou lá, decoro e vou embora. Vou lá, monto, entrego a refeição. Vou lá, sempre com pouca gente, 50, 60 pessoas. E as pessoas estão contidas também. Ninguém tá fazendo festão mais, não. Todo mundo tá contido aí. E para contratar a Bia, como é que faz? Pelas redes sociais? Pelas redes sociais, professora Bia Verdu. Só procurar pela professora Bia Verdu, tá lá. Todo o meu trabalho está no Instagram, estão nas redes sociais. Verdu, professora. Tá no meu WhatsApp, pode me chamar lá, que tem aí nas redes sociais, tem meu WhatsApp, só me chamar, que eu faço o orçamento. Eu tenho... é uma coisa que eu amo fazer, eu gosto muito de fazer. Gostoso, né? Legal, eu amo dar aula, eu amo ser educadora, mas essa vertente aí da decoração é uma coisa que eu gosto demais, me dá prazer fazer. E você, Robão? O quê? O que te dá prazer, que você gosta de fazer? Não assim? posso falar aqui. Brincadeira. Brincadeira, Chico. Ô, Chico, é interessante, né? A Bia tocou no nome de uma pessoa aí que eu particularmente considero muito. É o nosso querido amigo irmão José Verdu. José mais conhecido como José Groselha. Um pedreiro conhecidíssimo aqui na nossa cidade. Hoje não exerce mais a profissão, né, Bia? Não exerce devido mais. a algumas dificuldades na saúde. Mas é um cara gente finíssima. Um abraço, irmão José Groselha. José Verdura. José Verdura. Tá lá em casa, sentadinho no sofá, ouvindo. Ele ouve. Ele tinha um celular péssimo. Eu inventei de dar um celular pra ele. Agora, esse ano. Errou, perdeu o marido. E uma caixinha, né? Uma caixinha. Perdeu o marido, hein, Bia? Ele ouvia. E ele ama ouvir política. Então ele fica o dia inteiro. Eu falo assim, pelo amor de Deus, desliga isso. Eu não aguento mais ouvir esse homem falando. Desliga isso. É o dia inteiro. E o que ele é? Centro, esquerda ou direita? Esquerda. Puta merda, viu? Vou deixar uma tarefa. Estuda o que é esquerda, direita e centro. Da onde surgiu esses termos? Uma coisa só. Eu não vou falar, não. Uma coisa só. Pesquisa pra vocês verem o que é. Tudo uma coisa só. Bom, vamos partir para as considerações finais aí, Chico? Ô, Bia, Chico, cara, foi muito legal, Lino. muito bom receber você aqui. Muito da hora mesmo. Cara, quando eu encontrei a Bia lá na Guaruba, isso. Abraço pra Guaruba aí, Armando Abdu. Ô, libanês. Você firme, libanês. Ali na Guaruba, gente, eu encontrei muita gente bacana. Ali, gente, ali é a minha casa, viu? Açaí de qualidade ali, hein? De qualidade. Aí encontrei a Bia lá, falei, ô Bia, ó, recebi fulano de tal lá. Ela falou assim, e as mulheres? Falei, você quer ir, Bia? Eu quero. Tá aqui, a mulher veio, rapaz. Que benção. Sua história é muito linda, tá? A sua infância, né? A luta que você teve lá na sua família, com seus irmãos, seu pai ensinando vocês, os estudos, né? Cara, você é uma guerreira. Continua nessa força aí, tá? Deus pode tocar no seu coração, você possa mudar de partido. Chico, não vou entrar nesse assunto, não, Chico. Tô brincando, Bia. Chico, não vou entrar nesse assunto, mas, não, ó, Chico. Parabéns. Eu conheço a Bia já faz uns 18 anos. Não, 18 anos mais ou menos. Né? Que eu cheguei aqui em 2001, né? Eu sou acho que desde quando você chegou aqui, a gente se conhece. E a gente nunca tinha parado assim pra conversar, vai ter um papo legal. E foi muito bacana. Bom, as minhas considerações pra Bia é o seguinte, Bia. Bia, te admiro. O que mais eu admiro em você é a sua disposição. É isso aí. A gente acompanha o seu trabalho de longa data. Envolvimento, né? E antes da pandemia, a gente via o seu desdobramento, né, dentro das atividades do segmento que a gente frequenta juntos, né? E eu olhava de longe e falei, rapaz, essa mulher tem pilha Duracell, Chico. Não acaba nunca a bateria da mulher, velho. E os meninos é a mesma coisa, né? Não acaba nunca, velho, a bateria. Duracell, Chico. Pior que é. Pior que o Thiago e o Matheus é do mesmo jeito que eu. Coisa, Bia, parabéns pela sua história, né? Isso aí. A gente caminha juntos já há algum tempo e a gente nunca para pra ouvir, né? As histórias que tem ao nosso redor, dos irmãos, né? Das pessoas que estão ao nosso redor. E hoje nós tivemos o privilégio, galera do Primeira Arte, em ter com a gente aqui a nossa querida mulher aqui, amiga e irmã em Cristo, Beatriz Verdu. Um abraço, Bia. Um abraço pro irmão José Verdu, mais conhecido como Zé Groselha. Um abraço pro Tiagão
né? O marrento. Eu vou falar uma besteira aqui. Você desculpa aí, Groselha. Ó, a Bia tá bonitona, né, rapaz? Eu nunca vi a Bia bonita desse jeito, não, rapaz. Dá lá a foto Um da abraço mulher, pro rapaz. Mateuzinho também, né? O intelectual aí da família, né? Que esticou o cordão aí do estudo, né? Que Deus abençoe. Deus continue abençoando vocês, né? Como Ele tem abençoado em todo esse tempo. Ô, Bia, deixa um abraço. recado pro pessoal aí. Fala um recado pro pessoal. Então, eu acho que o caminho é esse, sabe? A vida da gente não é só flores. Às vezes vocês estão me vendo aqui e falam, nossa, a vida dela foi um mar de rosa. Não, cara, foram assim, muitas lutas, né? E as lutas, elas estão aí para ser vencidas. Sem luta, nós não chegamos a lugar nenhum. Eu não acredito em vitória sem luta. Né? Então, se hoje nós temos vitórias em algumas coisas aí, eu acredito que foi porque tivemos muitas lutas para serem vencidas. Bacana. E eu subi cada degrauzinho desse com muita luta, com muito sacrifício, com muita disponibilidade, com muita vontade. Eu falo que eu sou uma pessoa extremamente otimista, eu acredito muito nas coisas, eu não sou uma pessoa assim pessimista, eu não vejo o mundo com esses olhos do pessimismo. Eu acredito em mudança, eu acredito em renovação, eu acredito que as coisas vão acontecer. E na nossa vida tem que ser assim, na minha vida tem que ser assim, na sua vida tem que ser assim. Se você acreditar, se você colocar fé, com certeza as coisas vão acontecer. Não dá pra gente olhar e falar assim, mas não, né? Não. Sempre olhar e falar, não, é possível. É possível, eu vou conseguir, eu vou alcançar. Porque se a gente não acreditar em nós mesmos, se eu não acreditasse em mim, né? Como que eu chegaria aonde eu cheguei? É verdade. Né? Hoje eu sou professora, sou educadora, eu sou líder de um ministério infantil dentro de uma denominação religiosa. Legal. Eu sou esposa, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou avó, eu cuido dos netos em casa. Isso aí. Eu cuido da minha casa, aí ainda sobra tempo para fazer aquilo que eu gosto, que é a decoração e o buffet. Etc, E aí nós vamos, etc. entendeu? Porque eu sou... Bia, dá um recado pras mulheres. As mulheres podem vir aqui conversar com a gente? Pode vir aqui sem Ô, medo. Chico, eu já vou fazer um convite ao vivo aqui, entendeu? Eu duvido. Eu quero trazer aqui a Vera Lúcia Belisário. Quem que é A essa? mulher A boca Vera quente, velho. Mulher boca quente. Vocês vão adorar Tá falar com convidada, ela. Vera. Falou? É Vera Lúcia? Uma Vera historiadora, Lúcia uma Belisário. professora Tá convidada fantástica. aí. Será uma honra receber Fiz você live também. com ela, cara. É? Fantástico. Da hora. Da hora. Desenvolve o assunto? Não, mulher. A sogra do Moisés. mulher Vixe, legal. A gente boa, a gente mulher boa. é terrível. Ela é Eu lembro porreta. dela, eu lembro A dela. Verinha é porreta. Então, meninas, ó, pode vir aqui. Vocês não vão ficar sem graça, não. A gente vai saber conversar com vocês, vai desenvolver um assunto legal. Chico tem umas entendeu? piadinhas sem graça, mas tudo bem. Mas mas a mulher sempre não, bom. A Bia De vez em quando. É de De casa. casa. Ô, galera do Primeira Arte, mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, a canequinha Primeira Arte. Cadê, Chico? A câmera? Cadê Aí, a câmera? ó, aí, Primeira ó. Arte também basta. Cadê a outra, Chico? A outra? É. Tá em cima de você. Você aí, ó. doou ou não? Ah, tá. Cadê a outra caneca? A outra? Ah, tá, A tá que aqui. você fez, ó. cadê? aqui, Tá ó. melhor, tem mais ó. visibilidade. Aí, Mostra ó. aí, Chico. Ó. Mostra Ó. aí. Ô, galera, se você interessar em adquirir uma caneca dessa aí, fale com o Chico aí no direct, aí no Show inbox, de aí bola. no PV, e você vai adquirir essa linda caneca Primeira Arte. Isso aí, gente. Vai ter legal. o meu rostinho redondo, né? E o rostinho do Chico. Mas se você não quiser também, a gente não põe, não. Gente, obrigado aí por Não é põe o acompanhar seu até agora. rostinho lá. Ué, pode ser, ué. Não, põe o rostinho Da pessoa. do cliente aí. Ah, sim, com certeza. Do admirador, do seguidor aí Com do certeza. podcast. Obrigado mais uma vez, Bia. Deus te abençoe. Um abração, você, sua Bia. família. Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima, gente. Obrigado. Gratidão. Abraço. Valeu.